Bom, gente, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Para nós é um motivo de muita alegria estar de volta para os nossos estudos das sextas-feiras, em torno do Livro dos Espíritos. Alguém vindo à casa a primeira vez? Muito bem. Então nós trabalhamos com o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, livro que foi editado no dia 18 de abril de 1857. Nós iniciamos a noite dando as boas-vindas para todos, para os nossos amigos internautas, os companheiros que se encontram no chat, que a Sony possa representá-los, trazendo as participações dentro do contexto do temário. E o grupo, né, que quiser participar, vocês já sabem como é que funciona. A gente leva o microfone e podem participar sem nenhum constrangimento. Tudo bem? Até diga-se de passagem, a gente fala sobre o microfone, porque eu vou ouvi-los, mas quem está em casa com o microfone que vão acompanhar a participação de vocês. Bom, gente, nós estamos trabalhando atualmente com a segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 1º, no tópico Forma e Ubiquidade dos Espíritos. Na última semana, o nosso tema foi: a matéria oferece obstáculo aos espíritos? Então nós trabalhamos a questão, nós lemos a questão 89, 90, 91 e já demos uma pinceladinha na questão 92. Então vamos ler a questão 90 em diante, para que a gente possa criar sintonia. Kardec formulou assim os espíritos: o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Resposta: ambas as coisas. O espírito pode perfeitamente, se quiser, dar-se conta da distância que percorre. Mas essa lembrança pode desaparecer completamente. Isso depende da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Aí vem agora a 91. A matéria oferece obstáculo aos espíritos? Resposta: não. Eles penetram tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Agora 92. Os espíritos têm o dom... Não, vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho, né, Dora? A Dora não veio semana passada. Sentimos sua falta, Dora. E quando você não vem, Dora, eu cumpro direitinho o programa. Então hoje eu vou cumprir com a sua presença. Mas como você não veio na última semana, pensamento é atributo do espírito. Lembra que a gente discutiu isso aqui? Falamos da memória, falamos da inteligência. Esse assunto, ele é extremamente importante a gente aprofundar, repetir, trazer vários aspectos, porque para a gente falar da potência do espírito, do potencial do espírito, nós não podemos abrir mão de falar do campo mental. Porque a mente, ela é desenvolvida pelo espírito na medida que ele vai evoluindo. Então, a mente é que vai favorecer para que a gente opere.
É através do campo mental que nós produzimos. A Sony, na prece, falou muito de energia. Eu estava lá dentro, prestando atenção. Que Jesus nos ajude, nos ofereça as energias. A energia que ela falou. Energia necessária. Ela falou energia necessária umas 6 vezes. Eu não sei se ela fez cola, ou se ela está precisando de energia, ou se ela fez cola do estudo, né, Rodrigo? Porque o Rodrigo estava brincando com a minha ali, que ele estava fazendo cola. Porque quando a gente vai, inclusive, falar de matéria, o que é a matéria? Na realidade, a matéria é energia condensada. Não é verdade? Podemos dizer que é luz coagulada. Então nós vivemos no século XXI com o auxílio de uma contribuição extraordinária do mundo espiritual no século XX, quando aqui perpassou vários gênios da ciência, da física. E encabeçou esse grupo Albert Einstein, o pai da teoria da relatividade. O ídolo, a referência de Einstein era Isaac Newton, o pai, vamos poder dizer, o avô, né? Aquele que revolucionou a ciência com as suas teorias dentro dos princípios rígidos das equações. E é muito interessante porque 200 anos depois o Einstein, que tinha nele a referência, conseguiu desbancar, inovar, transcender toda a teoria que o Newton ofereceu para a gente. Então, qual que era o sonho do menino judeu-alemão Albert? Ele era fascinado com a luz. Tudo que ele fazia na vida era prestar atenção, analisar a luz. Olha o que é a alma de um gênio. E ele foi estabelecer a teoria da relatividade, toda ela pautada na expressão da luz, que na realidade é a energia, e que para se estudar a energia, ele inova com o conceito do tempo. Inclusive, posteriormente, no próprio desenvolvimento da lei da relatividade, a gente vai abordar esses aspectos, a gente vai estudar esses aspectos que nos colocou diante de um universo da 4ª dimensão. Que até então a gente estabelecia uma relação de entendimento dentro de um universo tridimensional. Não é? Olha que interessante. Universo tridimensional. E altura, largura, não é? Profundidade. Então, ele veio trazer, na teoria da relatividade, a questão da 4ª dimensão como um evento. Um evento que aconteceu, que acontece, que vai acontecer e que se expressa nessas dimensões. E ele veio inovar, dizendo, inclusive, que o espaço, que até então para nós era alguma coisa estanque, e que a gente julga que o espaço está lá fora, né? Na realidade, o espaço é uma realidade que está em toda parte. Por que a gente está falando disso? Porque não viemos aqui estudar a lei da relatividade. Não é a nossa praia. Não sou ousado. Mas o que ele vem trazer para nós, enquanto humanidade, como médium que ele foi, e para ser médium no contexto dele, ele tinha que ser um gênio, porque imagine os espíritos que tutelavam ele. Possivelmente o Isaac Newton, o Galileu, para não dizer, quem sabe, o Einstein pode ser até a reencarnação do Newton. Não é o caso. Isso para nós não vai alterar o preço do euro, não. Bom, mas o importante é a gente entender esses espíritos que reencarnam para trazer um contributo para que haja um salto de qualidade.
Então ele trouxe princípios que auxiliaram de uma forma extraordinária toda a nossa realidade hoje, inclusive virtual. Satélites, né? As espaçonaves, todo o desenvolvimento tecnológico tem como base as suas inovações. E então, ele, só para fechar esse ponto, e ele observando a luz, ele espiritualmente tinha uma intuição. Ele olhava para as estrelas e pensava assim, que o universo poderia ser provado a sua existência através de equações. E que era tudo tão extraordinário que tinha que ser uma equação muito simples. Olha para você ver, o princípio de um grande cientista. Aí eu me recordo de Emmanuel quando afirma que o princípio fundamental da verdade está no poder dela manifestado numa síntese. A explicação, o discurso, né, as teorias, nem sempre elas possuem fundamentação. Tudo na vida parte de coisas simples. A semente simboliza a vida. Então tem muita coisa que a gente discursa que não tem nada a ver com a proposta da vida. E assim ele foi desenvolvendo as suas teses, suas teorias, e mostrou para a humanidade, e para ele mesmo, que o universo é um universo orgânico. Aí eu me recordo até do místico Pietro Baldi, no livro A Grande Síntese, que afirma isso. O universo é orgânico. Então, se a gente até então imaginava que o espaço era estático, ele conseguiu provar que o espaço é vida. Aí hoje, com a aceleração das partículas, os cientistas a cada momento dão passos para uma realidade cada vez mais espiritual. Porque aonde todo o movimento de espaço e de tempo que nós concebemos, ainda é uma pálida visão do que é real. Porque até o tempo nós não sabemos o que é o tempo. O tempo para nós é alguma coisa mecanizada, não é? O tempo para nós, por exemplo, o relógio, ele está funcionando dentro de uma engrenagem de uma engrenagem mecânica que vai definindo apenas a mensuração de um movimento. De um movimento. Então, qual que é o nosso tempo na Terra? Qual que é a base? Qual que é a fundamentação dele? Do dia, que é composto de 24 horas. Não é? É o movimento que a Terra promove em torno do próprio eixo. Não é isso? E o movimento que define a translação em torno do astro, que vai definir o tempo que nós configuramos, chamamos de o ano. O ano, né? Dos 365 dias. Mas, na realidade, o tempo não é só isso. E chega-se nestas discussões que, para você falar do tempo, você tem que associar o tempo com o espaço. O espaço com o tempo. A definir o seguinte, que se você está parado e alguém está em movimento, teoricamente o tempo é igual para os dois. Mas a percepção de tempo é diferente para aquele que está parado com aquele que está em movimento. Pegou lá? O Fabrício estava falando, a gente estava conversando aqui anteriormente. Porque teve alguém aí que fez aniversário esses dias aí, né? Aí teve uma outra pessoa que estava cumprimentando esse alguém. Aí surgiu aquela conversa, né? Puxa vida, e o tempo passa rápido. Aí dentro desse, né?
E passa muito rápido, principalmente para quem já está aqui há mais tempo. Querem ver que coisa interessante? Se você for conversar com um garoto aí de 12, 15 anos, ele não tem essa sensação que o tempo está passando rápido como você tem. Por quê? Olha a gama de informações que os mais idosos, né? Vocês aí, os mais idosos, viram como é que eu mudei de time? Eu mudei de time, estou mudando de time. A gama de informações, de experiência, etc., coloca nas nossas mãos tantos elementos que a percepção do tempo ela é diferente daquele que não tem tantos elementos. Aí alguém vai falar assim, não, mas é porque você que é mais idoso sabe que o mundo hoje as coisas são mais rápidas, tem mais pressão, tem mais informação, a rotina, essa história toda que a gente fala. E lá atrás era diferente, não tinha tanta coisa para fazer, então o tempo passava mais devagar. O relógio não acelerou absolutamente nada. O relógio continua o mesmo. Aliás, os relógios, por exemplo, lá na NASA, são precisos. Precisos. Não tem alteração nenhuma. O movimento é o mesmo. Só que o que acontece? Nossa percepção hoje nos coloca em condição de lidar, inclusive, com a própria sensibilidade diante de uma realidade estruturada num espaço e num tempo. Então, guardem isso. Não dá para falar de espaço sem falar de tempo. E nem falar de tempo sem se projetar no espaço. Aí nós vamos falar do pensamento. Por quê? O pensamento é atributo do espírito. Sendo o pensamento atributo do espírito, ou seja, o pensamento ele é produzido pelo espírito. Lembra que eu estava falando da mente? Porque aqui a palavra mente não entrou ainda no Livro dos Espíritos em 1857, 58, certo? Mas com o passar do tempo, o avanço da ciência, inclusive favoreceu para que o André Luiz, através da mediunidade do Chico, trouxesse mais um elemento dentro dessa cadeia progressiva. Que não é que na realidade o que é atributo do espírito é a mente. Porque é a mente é que produz o pensamento. Complicou? Complicou? Então tá. Então, quando eu uso, por exemplo, o cérebro, para a ciência, o que produz o pensamento é o cérebro. Certo? Porque a ciência ainda não atingiu a era do espírito. Então a ciência ainda não prova. E se ela não prova, se ela não tem energia suficiente para provar a existência do espírito, a ciência tem que trabalhar com o que ela prova, o cérebro. E a função do cérebro no nosso corpo físico. Certo? Mas o que comanda o cérebro é a mente. E o pensamento, portanto, é o subproduto de tudo isso. E o que é o pensamento? Não é? O pensamento ele é estruturado nas emoções, nos sentimentos, na intelectualidade. Tudo isso é pensamento. Então, quando a gente fala aqui rapidinho, o pensamento é energia. Aí a gente busca André Luiz, Emmanuel, é energia eletromagnética. Aí eu falo muito isso aqui. E se é energia eletromagnética, a eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. Então, o pensamento ele tem direção, ele tem movimento. O pensamento tem cor, tem cheiro. O pensamento pode produzir um bem-estar? Pode. O pensamento pode produzir mal-estar. Não é verdade? Então agora, por exemplo, quantas pessoas estão sintonizadas? Não precisa de dizer. Mas existe um número expressivo de pessoas que estão sintonizadas. Elas não vieram à casa espírita.
Mas o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos estudando num ambiente, num espaço. Olha que interessante. Como é que ajuda? O espaço nosso, ele está bem definido. Mas vou pegar a Cleusa. A Cleusa, nesse momento, ela mora na cidade de Leiria, em Portugal. Leiria é a terra do Marquês de Pombal, eu acho. Leiria. Quantas horas? Fuso horário daqui em Portugal, não sei se é 3 ou 4 horas. Nós estamos aqui, são 19 horas e 49 minutos. Nós estamos numa dinâmica de espaço e de tempo diferente da dinâmica de espaço e de tempo dela. Que, inclusive, existem fatores, clima, vibração. A vibração de quem mora em Portugal é diferente. Não é Portugal terra, tá? Povo, espíritos. Existe uma população ali que está reunida ali diante de princípios de sintonia, de afinidades, e isso repercute, certo? Nós estamos numa outra dinâmica, de espaço e de tempo. Mas estamos unidos pelo pensamento. Certo? Pelo pensamento. Então, a produção nossa, como espíritos, o nosso pensamento é uma produção favorecida, portanto, pelos mecanismos externos, certo? Toda essa circunstância externa, o convívio, a Márcia está sentada do lado do Fabrício está sentado do lado da Márcia. É diferente o fenômeno. A Márcia está sentada do lado do Fabrício. Quer ver como é que é diferente? O Fabrício está sentado do lado da Márcia. Pegaram lá? Ou seja, existe o fator de indução e existe o fator de percepção. A nossa mente trabalha assim. Você irradia e você recolhe. É isso que o Emmanuel fala, por exemplo, que a nossa mente é um espelho. A gente cita muito isso aqui, né? Mas é importante. Eu tenho um espelho que a Ana Paula comprou lá para casa, que é extraordinário. Eu vou comprar aqui para cá. Porque o espelho... me faz lembrar, Denise. Ele é uma base que ele lembra um planeta. É um espelho assim bonitinho e tal. Aí você posiciona o espelho. Tem hora que ele até me assusta, né? Quando eu olho assim. Nossa, está refletindo muita coisa desagradável. Mas eu gosto do espelho. Vou trazer ele para cá para a gente falar... Nesse momento do estudo, mostrar o espelho aqui nessa mesa. Eu vou pôr ele aqui e vou mostrar para vocês o movimento que ele faz. Que é exatamente o que a gente tenta explicar sobre o mecanismo da nossa mente. Porque se a mente é espelho, ok? Anota aí, Rodrigo, para você comprar depois. O livro Pensamento e Vida. Viu? Pensamento e Vida. Então, se a mente é espelho, o Emmanuel diz o seguinte... que a posição desse espelho, quem define essa posição? Um fator que existe na nossa intimidade, que é chamado vontade. Vontade. A vontade é a gerência da sua mente. A vontade é Adão, no seu sentido simbólico. Razão. Determinação. Mas, o que efetivamente... Aí então você vai posicionar esse espelho para o tipo de luz do seu endereço. Deu aí? Agora, no momento em que ele vai refletir a luz, o que está na face desse espelho é o sentimento. Então é o sentimento que vai ficar impregnado pela faixa de irradiação, de luz, que você posicionar o seu espelho. Pegou? Agora é interessante, porque também é o sentimento que ajuda a gente escolher a posição que a gente vai colocar o espelho. Então o sentimento está antes e também está depois. Você sabe que Moisés escreveu sobre esse assunto no livro Gênesis?
Quando ele contou a historinha milagrosa, ou melhor, aquela historinha complicada que até hoje a gente está pagando o preço dela, de Adão e Eva. Até hoje as mulheres, olha o que as mulheres fizeram com esse Brasil. Opa, desculpa. O que as mulheres fizeram na evolução espiritual dos homens, né, Gerson? Atrapalharam tudo, porque estava tudo bom demais no paraíso. Vocês lembram? Tem registro, foto? Estava bom demais, era paraíso. Aí surgiu a mulher. Porque quem foi tentado? Foi o Adão? Ou foi a Eva que foi tentada a comer aquela diaba daquela maçã? Vocês estão lembrados da história? Então foi a mulher que atrapalhou tudo. E aí ela... Então, na realidade, é o seguinte. E o interessante, porque quando a Eva comeu a maçã e veio oferecer, o Adão, o que o Adão estava fazendo? Ele tinha ido ao shopping? Ele estava no Zap Zap? Não, o Adão estava dormindo. Pestana, tirando a pestana depois do almoço. Você deu uma risada aí. Na realidade é o seguinte, o espelho. Quem direciona o espelho? É o Adão. Certo? O Adão sozinho? Não. É o Adão em consórcio com a Eva. Porque tem que se equilibrar a balança. Razão, sentimento. Ok? Só que a razão adormeceu. E o sentimento perdeu a direção e se expressou e se vinculou no plano da sagacidade, do jogo de interesse, da astúcia. Então, a serpente, que é o fator indutor de baixa frequência, porque a serpente é baixa frequência, mas com um poder extraordinário, porque a serpente representa a energia primeira, a energia fundamental da evolução do ser, que é a energia da Kundalini. Acabou. O assunto mexe. Pegou? Que energia que é essa? Onde que fica, geralmente, que fica o fluxo dessa energia? Coluna vertebral. Na base, a base, vamos dizer, mantenedora dela é na região do básico, do plexo básico. Mas ela é gerenciada pelo nosso plexo superior, não é? Pelo nosso centro coronário. Então, se o centro coronário adormecer, o que vai passar a administrar essa serpente são as frequências inferiores. Pegaram lá? Então, observe, quanto mais atrasado é o espírito, mais baixas serão as suas expressões na dinâmica da interação com a vida. Pegaram lá? Então eu estou falando de energia da sexualidade. Estou falando. Porque é a energia que define a criação. Em tese, viu, gente? Em tese, o Criador trabalhando na produção da sua obra, criando. Então o Criador, indivíduo, não cria com a energia do outro. Ele cria com a sua própria energia. Ele vai trabalhar com as suas próprias energias, de acordo com os painéis que ele alimenta, painéis que ele traz do passado, fenômeno da memória. Pegaram? Lembram que nós trouxemos Ernesto Bozano na última semana, quando trabalhamos o conceito de que a base do pensamento é um fenômeno de memória? Então, a memória é sua, ela foi construída, ela foi conquistada por você. Então, o que eu estou falando para você, eu estou te dando um elemento, mas na realidade em tese, tá? Em tese. Tecnicamente eu vou dizer assim, mas não pense que é isso porque eu não tenho autoridade. Mas tecnicamente é como se eu estivesse querendo que você entendesse um assunto, então eu vou conversar com a sua realidade. Que na realidade não sou eu, é você. Eu estou falando do verde.
Para mim pode ser verde claro, para você é verde escuro. Pegou? Eu estou falando de caridade. Para você é um tipo de caridade, para o outro é um outro tipo de caridade. Então esse fenômeno vai trabalhando de acordo com as nossas experiências. A indução vai mexer conosco. Está difícil? Está muito filosófico? Mas nós vamos com calma. Então, voltando. O pensamento, a onda mental, ela vai ser endereçada de acordo com o meu interesse. Só para mim não deixar o assunto no meio do caminho. Então a Eva adormeceu. Ou melhor, o Adão adormeceu. Quem foi acionado? Foi a razão ou foi o interesse, o sentimento, as paixões? Foi a paixão. Pegaram lá? Então, nós promovemos as nossas caminhadas a partir do que toca o nosso coração. Só que o que toca o nosso coração precisa de um gerente, precisa de uma administração. E essa administração é que nós estamos tentando lutar para aprimorar. Então, eu estou vindo aqui nesse momento, Rodrigo, para despertar o Adão. Certo? Mas o Adão sozinho não funciona. Então eu tenho que conversar com a Eva também. Como é que eu vou conversar com a Eva? Jesus dá o toque. Amai uns aos outros como eu vos amei. Ele está falando para a Eva. Ou seja, trabalhe com desinteresse, mas trabalhe o seu sentimento. Fora da caridade não há salvação. Agora, quem faz a caridade começar, depois que você despertou para a importância da caridade, é o Adão. É o Adão que vai dizer, está na hora. Aí a Eva vai dizer, a cama está tão boa. Ah, mas lá também é muito bom. Então tá bom, Adão, vamos juntos? Deu aí? Pegou lá? Quer falar? Por favor. Denise. Vamos lá, Rodrigo, pode falar. A história de Adão e Eva, ela é alegórica, né? Sim. Sim. No caso da serpente, ou da serpente, ela poderia simbolizar o homem com um pensamento inferior, como se ele fosse não andando ainda com a coluna ereta. Assim, ele está com o homem com um pensamento elevado, ele vai estar... Ele é um homem já com a coluna ereta, né? Sim. É mais ou menos baseado nessa dinâmica aí. Vamos pegar o exemplo da serpente? É. Quando a serpente vai atacar... Por que uma serpente ataca? Por que a serpente arma o bote para atacar? Porque ela se sentiu ameaçada. Porque senão, ela vai dentro da dinâmica operacional dela, aberta. Ela vai operando, aberta no sentido de buscar, no plano da horizontal, que a faixa evolutiva dela favorece operar. Certo? Mas no momento em que ela é ameaçada, que ela vai se preparar para se proteger, é mais ou menos como que funciona o processo do progresso evolutivo. Ou melhor, do progresso das individualidades. O progresso evolutivo é redundante. Como que nós temos funcionado atualmente? Não é na base da pressão? Por que eu vim afiar aqui hoje? Eu gosto muito desse exemplo. Por que eu vim afiar aqui hoje? Será que eu posso arriscar que a maior parte, grande parte, dos nossos motivos, eles perpassam a linha das dificuldades que nós estamos vivendo na atualidade? Quantos que estão aqui porque a mediunidade está destrambelhada? Mães que os filhos estão desesperados vendo espírito dentro de casa? Pais que estão vindo aqui porque não sabem como que conduzem os filhos? Tem gente vindo aqui para arrumar casamento.
Não é porque aqui vai ter, né? Vai encontrar os pares, não, porque é meio difícil. Tô brincando. Mas porque vem aqui para fazer um acordo com o Santo Antônio. Oh, não, desculpa, com o Zé Grosso. Não tem o Santo Antônio, tem o Zé Grosso, tem o Palminha, tem o Espírito XYZ. Ó, você dá um jeito aí, porque eu tô ficando pra titia. Isso é na minha época, né, Sony? Agora o povo quer casar, não. Não tem esse negócio. Ó, tá sendo um desafio pros pais pôr os meninos pra fora. Eles vão perder o conforto, a boa vida, porque a mamãe continua mantenedora. O papai ainda leva a chinela na porta do banheiro. Ah, eu vou sair daqui para encarar a vida? Não. Só para brincar com vocês. Tá, Rodrigo? Então o impacto faz isso. Você vai reagir. Por isso é que a gente estuda no Livro dos Espíritos a importância da lei de destruição. Porque, na realidade, os espíritos informam que não existe destruição. Conceitualmente, eles falam, é necessário que destrua para que se reconstrua. Mas, em termos de conceito, é assim que funciona. O Leon Denis aborda a dor como um anjo, um buril, que vem para dar forma no mármore. Então, se não tivéssemos debaixo do impacto, será que numa sexta-feira à noite eu estaria na FEAC? Ou estaria assistindo à internet, a programação? Estudar o Livro dos Espíritos sexta-feira, pai. Ah, e aí vai um comentário. Eu estava relembrando o Honório Abreu, em 99, a gente participava de uma reunião. Aí eu estava relendo os textos saudosos, né? De uma forma saudosa, aliás. E o Honório falou uma coisa lá atrás que me chamou a atenção essa semana. Sabe qual que é o grande desafio dos espíritas? Que começamos a beber nessa fonte? A descobrir? O grande desafio é querer consertar as coisas. É querer mudar a vida num passe de mágica. E o que é mais grave, o querer mudar o outro. Porque descobriu um caminho que é interessante para ele, o espírita. Então ele quer imputar esse caminho para todo mundo. Aí ele começa a ver treva. Ele começa a ver treva. O filho fala palavrão. Nossa Senhora. Mas olha, eu sou espírita agora. Meu filho está falando palavrão. Não pode, meu filho. Aí implanta o evangelho no lar para ver se domina. Porque na realidade não quer doutrinar, não. Ele não quer esclarecer, não. Ele imputa o evangelho lá para dar uma sacudidela e passar a ser uma escola de santo a casa dele. Então entendamos uma coisa. Quando a dificuldade bate na nossa porta, ela objetiva acelerar ou nos ajudar a despertar para que haja uma retomada no caminho. Então, no primeiro momento, você costuma a trabalhar suas energias para se colocar em guarda. Em guarda contra tudo que antes fazia parte da sua vida e a partir de agora não serve mais. Aí você entra no plano do fanatismo. Você vai se tornar o chato. Pegou lá? Mas quando você vai percebendo, você vai estudando, você vai entrando nas linhas do evangelho, etc., você vai percebendo que o negócio é consertar você mesmo, aí o que antes significava o te acionar para você partir para o combate lá fora, você percebe que você tem um potencial energético que pode ser utilizado para uma construção que até então você desconhecia. Você percebe que você pode, por exemplo, ser instrumento para estender a mão e essa energia que antes você utilizava para chicotear alguém, ela pode ser utilizada para revitalizar um tecido, para trazer uma esperança para alguém, uma palavra de conforto. Quando você vai lá no hospital, você atende alguém aqui, ou quando você está do lado de um parente que precisa só de um ombro, você não vai falar nada de religião para ele. Porque, diga-se de passagem, quando falava de religião com você, era um Deus nos acuda, não era?
Nossa, aquela tia minha. Ah, aquela tia minha beata. Hein? Na hora que a tia chegava, todo mundo, ó, perna para quem vê. Lá vem ela pregar moral. Tá tudo errado, e etc, etc. Agora eu devia estar fazendo a mesma coisa. Não, não é assim que funciona. Você tem que trabalhar as energias para quê? Opa, a dificuldade bateu? Ao invés de eu brigar com a dificuldade, porque o religioso faz isso. O religioso vai mandar o diabo embora. Vem para o centro para espantar espírito. Quem está operacionalizando com Jesus à luz da doutrina espírita, na hora que surge a dificuldade, o que nós temos que fazer? Dora, o que nós fizemos aqui antes de começar a reunião? Eu fiz essa atividade. Eu fiz uma reunião com vocês, não fizemos? Chamei você, o Gino, foram os que estavam aqui. Falei assim, olha, estamos convocados para uma atividade X. Qual que é a base da nossa conduta? Fraternidade, carinho, amor, acolhimento. Não foi? O que nós fizemos? Nos organizamos e começamos a planejar para ter uma atuação. Ninguém aqui vai ficar com a guarda, ou vai trancar a porta, ou vai se preparar para uma batalha. Não. Nós estamos aqui para entender que a dor, a dificuldade está chegando para nos dar uma oportunidade de trabalho. Então, antes eu brigava com a mulher. A mulher, minha mulher, você está maluco? Ah, se eu soubesse. Aí tem as brincadeiras. Se eu soubesse. Casamento é bom, mas é melhor que morrer na guerra. Então, uns negócios assim, não tem? Nossa Senhora! Ai, como é bom a vida de solteiro. Quando era solteiro, ficava doido para casar, hein? Agora casou, quer ficar solteiro de novo. Aí fica essas confusões. Aí separa da mulher, porque quer voltar a ter uma vida de solteiro. Aí vai ter uma vida de solteiro, vai continuar frustrada. Não, tem que arrumar outra. Aí vai arrumar uma pior. Porque na realidade, não é a mulher que é pior, a segunda. Para não dizer a terceira, a quarta. O meu amigo Fabinho está na 10ª, né? Fábio Júnior. Ele está procurando uma gêmea, 10ª. Na realidade, o problema não são elas. O problema é a maneira de entender a vida na questão do espaço e do tempo. Pegou aí, Rodrigo? Aí você pode chegar numa condição transcendente que você, por exemplo, pode ter um êxtase espiritual. Qual o tipo de energia que vai ser trabalhada para você ter um contato com espíritos superiores? É essa Kundalini. É essa mesma energia que é utilizada para procriar. A energia da sexualidade. É a mesma energia que você usa para ser um artista. Ou para ser, não. Para operacionalizar na arte, no belo, no divino. Para compor, para declamar, para desenhar, para escrever, para bordar, para fazer o arrozinho com feijão, hein? Para dar o remedinho na boca do fulano, para carregar água na peneira para a família inteira. Aí começou a complicar. Casalberto, muda de assunto, porque eu não dou mais conta. Quando eu digo eu não dou mais conta, eu acabo jogando fora tudo que eu acabei de falar. Pegaram lá? Como que nós mesmo é que vamos modificando os painéis e trabalhando o nosso pensamento em frequências rasteiras. Pegou lá? O réptil, ele tem essa representação. Observe o sapo. O sapo, ele tem um poder de concentração magnética que é uma coisa absurda. Uma coisa absurda. Tanto que, como é que o sapo morre? Hein? Já viu o sapo morrer na lagoa? Quando ele entra naqueles processos de inflar, né? Até chegar num ponto de... Já viu essa cena, Dora? Por que você não gostou? Desagradável? Toda condensação, toda força, sobreforça, concentrando energia, chega uma hora que ela tem que soltar. Pegou lá? Tem muita gente surtada aí no mundo porque fez um esforço de concentração excessiva num determinado sentido que chega uma hora o psiquismo não dá conta, ele tem que pôr para fora. Aí o indivíduo surta. Pegou lá? O indivíduo surta. Já a serpente já tem aquela dinâmica de trabalhar para espargir a energia. Então, quando ela dá o bote, em tese que ela está oferecendo veneno, é um tipo de descarga energética. Olha o que eu vou dizer. Não se assustem.
o processo do ciclo menstrual da mulher é um tipo de canalização energética extraordinário para o desenvolvimento do psiquismo feminino. Sabia disso? O perispírito não está vinculado ao nosso corpo, não é através do processo do sistema nervoso, da produção de sangue, etc. Então, todo aquele mecanismo de troca na produção das hemácias, etc., vai favorecendo o quê? A limpeza, o dreno, a purificação do espírito que está investido num corpo feminino. Acaba que o que favorece, inclusive, um princípio de mais sensibilidade. O Emmanuel apresenta a mediunidade feminina como muito mais elevada do que a mediunidade do homem, por uma série de valores, de razões, de circunstância. Então, tudo tem um sentido, e que tem que partir do entendimento, do psiquismo, que vai efetivamente operacionalizando no plano diretivo da vida. Puxa vida, onde que nós entramos, hein, meu Deus? A Dora ficou assustada com o sapo, eu fui falar do ciclo menstrual, tem muita... Olha, gente, não se preocupe, a gente vai falar da questão 92, ou melhor, da questão 91 ainda, para entender que a matéria não oferece obstáculo para os espíritos. Por quê? Porque eles estão em outra faixa operacional, dentro da dinâmica de espaço e de tempo. Guardem isso, espaço e tempo. O espaço e tempo para o espírito é diferente, é muito diferente. Por isso é que a gente vai entendendo hoje por que o André Luiz, na narrativa do Nosso Lar, ficou 10 anos no umbral. 8 anos, né? 8 anos no umbral. Aí depois ele passou por um processo de recuperação, lá nas câmaras certificadoras, né? Ministério, etc., até que ele fez a primeira visita na casa dele. Estão lembrados da obra? Quando ele chegou lá, que ele viu o calendário na sala, tinha passado quase uma década que ele tinha pisado ali a última vez. Aí ele falou assim, mas passou esse tempo todo? Eu não vi esse tempo todo passar no mundo espiritual. Porque lá, a dinâmica, espaço e tempo, ela é muito mais intensa. O espírito vive uma realidade que o passado e o futuro estão conjugados numa perenidade extraordinária. É diferente daqui da Terra. Por isso é que os planos materiais, ou melhor, essa dinâmica material, o nosso corpo, essa dificuldade de locomoção nossa aqui na Terra, isso tudo são fatores impeditivos para o espírito. Por isso é que a gente fica nessa gana de desenvolver intelectualmente, criar os mecanismos que facilitem um bem-estar do espírito, que vai favorecendo para que diminua a cada passo o trabalho das mãos, das pernas, do carregar pedra. Nós vamos com uma ânsia que chega a ser até de enlouquecer, caminhando para o menor esforço. Porque nós estamos sendo convidados para operar muito mais com a mente do que com o corpo. Pegou lá? Nós estamos sendo convidados para trabalhar com matérias cada vez mais sutis. Isso tudo vai favorecendo para que a gente ganhe dinâmica espiritual, que vai aguçar a sensibilidade, que vai ampliar a mediunidade, que vai favorecer um intercâmbio com os espíritos de uma forma cada vez mais prática, mais palpável. Pegou? Então envolve tanta coisa o assunto que a gente fica muitas vezes perplexo. Porque tem que voltar lá para fora, pegar o ônibus, descer a escada, não é? Amanhã, nossa, Casalberto, tem que bater uma laje amanhã, Casalberto. Você imaginou? Tem que quebrar pedra, tem que remendar um negócio lá em casa. Nossa, amanhã tem mudança, carregar móvel, hein? Mudança, hein? Que assunto desagradável. Pois é, porque nós ainda temos essa responsabilidade em lidar com isso.
Porque se liberar demais, a gente faz bobagem. Pegou lá, Rodrigo? Gente, alguma participação? Sony, o chat. Quem quiser levar. Por enquanto ainda não. Estão comentando justamente a sua fala, tentando compreender também como que funciona isso. Acho que está todo mundo calado aqui no salão também, tentando seguir o seu pensamento. O meu não, da espiritualidade. Achei interessante aqui que uma pessoa falou que foi pesquisar como é que o sapo morre. Eu achei interessante, porque durante o chat... Vai falar bobagem. Durante o chat eles pesquisam também, dão cuidado, né? Vai, eu vou tirar a prova. Como é que é a prova dos 9 ou a prova dos 10? Como é que é? A prova dos 9, né? Fala aí, amigão, seu nome e o seu bairro. Vamos nos identificar para o pessoal de casa registrar o nome. Eu sou Marcos. E o seu bairro, Marcos? São Gabriel mesmo. É o seguinte, eu queria saber o que mantém a nossa vontade. Porque às vezes a gente tem vontade, mas manter a vontade é um desafio. Sua pergunta é extraordinária. No departamento da nossa mente, nós temos memória, temos... vou resumir. Temos desejo, temos aspirações, etc. O que é vontade? A gente não pode confundir vontade com desejo. Porque o desejo está muito mais vinculado às questões sensórias, prazerosas, questões físicas. Tá? Vontade é uma outra coisa. A vontade é a gerência que tem que tomar conta do desejo, que tem que tomar conta da memória, que tem que tomar conta de tudo que está dentro das nossas desenvolturas psíquicas. A vontade é que vai determinar o esforço, o desenvolvimento das habilidades, das inteligências. É a vontade. Aí a sua pergunta mas puxa vida, mas tem momentos que a minha vontade está fraca. Não é isso? Você pode ficar depressivo, você pode ficar doente, você pode perder o estímulo para uma série de coisas. Então, muitas vezes, muitas pessoas nos procuram e falam assim, como que eu posso, o que eu posso fazer para fortalecer a minha vontade? Né? Então, aí entra, meu amigo, uma série de procedimentos que são importantes. Primeiro, você tomar consciência. Você entender um pouco de como que as coisas funcionam. Para que você possa, inclusive, definir o que você quer da vida. E muitas vezes a gente não consegue ter isso muito claro, de uma forma assim, a partir de agora eu quero entender e vou entender. Não é assim. Não é? Tem gente que chega aqui na casa espírita, eu quero conhecer o espiritismo. Por onde eu começo? Livro dos Espíritos. Aí o outro chegou para mim e falou assim, Casalberto, acabei o Livro dos Espíritos. Qual que eu vou agora? Eu falei, o Livro dos Espíritos. Casalberto, a terceira vez, qual que eu vou agora? O Livro dos Espíritos. Ô Casalberto, só o Livro dos Espíritos? Olha, se você quer entender as leis da vida, fica com o Livro dos Espíritos, tá bom? Mas aqui, tem uma obra tal. Mas aqui, vai ali, movimenta, conheça pessoas. A casa espírita, para nós espíritas, é um ambiente extremamente favorável. Por quê? Você aqui vai ter a oportunidade de conversar com você mesmo sobre uma série de questões. Primeiro, ordem. Ordem. Se você quer investir nesse procedimento da sua espiritualização, lembra da ordem. Que é um dos desafios, amigo. E o que eu falo de ordem? Disciplina, constância, pontualidade. Pegar lá? Por que a gente começa a reunião aqui pontualmente aquele horário e termina pontualmente aquele outro horário? Porque a gente sabe que os espíritos têm disciplina. Uma reunião séria, ela tem que ter pelo menos uma base para contar com espíritos sérios. Bons propósitos, seriedade. Ninguém está falando aqui de santidade, porque todos nós aqui estamos no mesmo barco. Cada um com a sua dificuldade. E ninguém sabe qual é a dificuldade de ninguém. Porque isso não é problema de ninguém, é problema de cada um. Mas então aqui você vai ter a oportunidade de sentar, sem se preocupar que tem alguém olhando como é que você chegou. Se você chegou de carro, a pé, de ônibus, de táxi, se você mora aqui do lado. Ninguém está preocupado com isso.
Ninguém está preocupado se a sua camisa é branca, vermelha, azul ou de rosa. Ninguém sabe o time que você torce. E aqui na FEAC, eu sou o primeiro a pedir, por favor, para os trabalhadores, não venham com camisa de time de futebol. Por quê? Porque você está dando passe. Um está com a camisa daquele time. Aqui é que não... O outro está com a camisa daquele time. Hein? Aí vai tomar o passe de um, vai tomar... O passe desse aí eu não quero, não. Pegou lá? Estou colocando para você assim, de uma forma muito ordenada, didática. Só para a gente pensar, não é que é proibido. Eu peço, menos. Quem sabe o time que eu torço aqui são poucos, porque eu não falo. Não falo. Agora lá fora eu falo. Pegou? Porque eu não sei como é que o outro recebe. Para que eu vou criar uma situação desagradável no coração de alguém? Então aqui eu estou conversando sobre fraternidade, eu estou falando sobre respeito, eu estou falando sobre tolerância, eu estou falando sobre disciplina, eu estou falando sobre uma série de coisas que lá fora nem sempre a gente é favorecido. Pegou? Porque vivemos num mundo que a vaidade, ela substituiu a virtude da humildade. Então o que a vaidade favorece? Uma cena que me chocou hoje, antes de vir para a FEAC. Eu estava postando, junto com a equipe, o vídeo que está sendo transmitido. Aí, sem querer, a gente vê umas coisas que é duro, né? Vi uma fotografia, eu lembrei de você, Dora, de uma professora com a cabeça rachada, porque um aluno passou a tesoura na cabeça dela. Meu Deus, isso estarrece a gente. Porque a gente está querendo olhar para o mundo melhor. Eu fiquei tão feliz hoje, eu fazendo desde jejum para vir para cá, aí a televisão estava ligada no canto, passou uma matéria no jornal Globo News que eu fiquei emocionado. Um companheiro lá no Mato Grosso, um senhor lá pelos 60, 70 anos, achou uma bolsa com R$1.000 e um celular. E ele chegou em casa, mostrou para as pessoas, falou assim, agora espera aí só um pouquinho, onde o senhor vai, papai? Eu vou na delegacia. Aí ele foi lá, registrou o que encontrou, estava entregando, e a polícia lá do Mato Grosso estava atrás de quem perdeu. O pessoal da Rede Globo lá ficou assim, a apresentadora, falou assim, mas que cena maravilhosa, porque eu só venho aqui para falar que alguém pegou o que não era dele. E agora eu estou vendo alguém levantando o dedo e mostrando o que realmente é ser um brasileiro. O brasileiro do futuro. Porque até quando que eu vou falar que nos Estados Unidos isso acontece, que na Inglaterra isso acontece? Na Alemanha eu assisti um fato de alguém vendo um maço de dinheiro caindo do bolso de uma senhora e ele levantou, foi atrás dela e entregou. Por que isso tem que acontecer lá fora e não vai acontecer aqui no Brasil? Nós temos que favorecer uma cultura nova. Nós temos que favorecer esses meninos que estão reencarnando aí, para que eles não acostumem com essa ideia de que o brasileiro tem que dar jeitinho. Porque a nossa bandeira tem uma palavra chamada ordem. Se não tiver ordem, não tem progresso. Isso é básico. Agora, a maioria das pessoas procuram a dinâmica da espiritualidade como se fosse uma coisa mágica. Que vai vir um benfeitor aqui, vai curar a sua doença e está zero bala, e você volta, e a vida continua, e depois, se você tiver um problema aí, você volta. Aí a gente está repetindo um processo chamado mercantilismo com Deus. Como que eu vou trabalhar para a minha vontade se robustecer? É complexo, minha filha. Porque tem gente que entra aqui, não consegue nem ficar em pé. Tem pessoas que não conseguem acompanhar um desenvolvimento, um raciocínio como esse. Mas estão aqui, vêm à casa espírita, porque se sentem bem. Eu já escutei muito isso. Olha, só de estar aqui tá bom, eu não entendo muito isso não, mas eu sei que tem uma coisa boa acontecendo. Você sabe que tem espíritos, tem pessoas, que intelectualmente não registram mesmo não. Mas espiritualmente estão captando tudo. Existem reencarnações que o indivíduo vem embotado, com dificuldades mesmo de assimilação na parte cognitiva. Por quê? Lesou, porque criou situações adversas para ele mesmo em outra existência.
mas têm uma capacidade de percepção que é uma coisa extraordinária. Eu me recordo de uma companheira que frequentava a nossa casa, lá no outro endereço, que quando eu cheguei nessa casa, ela era analfabeta. Analfabeta. Ela assistiu poucos estudos que eu fiz, ela me procurou e falou assim, eu gostaria de estudar o livro dos Espíritos com você. Mas eu quero dizer, ela falou isso com os olhos cheios d'água, e era uma senhora. Eu sou analfabeta. Eu não tive oportunidade, porque eu tive que criar uma família imensa. Mas essa doutrina espírita é extraordinária. Eu quero estudar a doutrina espírita e eu vou me alfabetizar para estudar o livro dos Espíritos com você. Eu me recordo de um espírito me falando. Ela acha que ela não está assimilando. Mas ela é um espírito que tem uma capacidade extraordinária, mas os impedimentos neurológicos, em tese, colocam para ela a necessidade dela trabalhar a humildade, porque ela já usou a inteligência de uma forma muito interessante, mas para desviar pessoas. Só que ela tem uma capacidade perceptiva muito interessante. E ela está sendo vitoriosa nessa encarnação. Então aguarde que com pouco tempo ela vai estar aqui, inclusive, fazendo comentários e te ajudando na leitura. Dito e feito. Que saudade que eu tenho dela. Um coração que eu respeito, está encarnado ainda. Um coração que eu admiro, que tem um carinho de mãe por ela. Então, amigo, não nos percamos com as aparências, porque elas enganam. O Einstein chegou nessa conclusão, inclusive para dizer que o universo, a gente tem uma noção dele que não é a verdadeira. As nossas equações ainda, elas estabelecem muito linhas demarcatórias, departamentalizadas. Nós temos que soltar o espírito. O tema da última semana foi: a matéria oferece obstáculos para os espíritos? Não. O que nós estamos trabalhando aqui hoje? O espírito pode estar em vários lugares ao mesmo tempo? Não, o espírito não pode se dividir. É a questão 92. O espírito não se divide. Mas o espírito pode, o seu pensamento, dependendo da evolução espiritual dele, pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Observe o nosso benfeitor Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é um espírito que ele tem uma falange de milhares de espíritos que podem representá-lo com a chancela dele. Mas ele, Bezerra de Menezes, já tem a condição de estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Como? Ele se divide? Não. Você tem a capacidade de conversar com alguém fazendo outra coisa ao mesmo tempo? Você consegue? Dizem que as mulheres conseguem. Elas falam isso com uma vaidade extraordinária. E eu fico na dúvida se conseguem mesmo ou se fica um curto-circuito lá dentro. Porque fala de um assunto, fala do outro, fala do outro, fala do outro. Não briga comigo, Denise. Estou brincando com vocês. Mas as mulheres têm essa capacidade, porque o homem trabalha num nível mais na direção da organização da pedagogia. No seu sentido de colocar cada coisa no seu devido lugar. Tá? Só que fica pragmático. Exagera, fica pragmático. Como a mulher, nessa desenvoltura de ter uma capacidade mais ampla, também tem uma facilidade de se desorganizar. Pegou lá o Adão e a Eva de novo aqui, que precisam de estar juntos para equilibrar a balança, mas vamos voltar. Então os espíritos mais evoluídos, eles conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Pegaram? Então é essa a questão. Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diferentes lados. Olha aqui. E é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? É somente um. No entanto, irradia-se em todas as direções.
e leva muito longe os seus raios. Contudo, o sol se divide? O sol não se divide. Então, olha que extraordinário. Nós estamos chegando num momento, agora vamos olhar o lado positivo, de um momento de tanta informação, de tantos recursos que vão nos favorecendo, que esse trabalho da mente, ele tem essa amplitude de você conseguir, a cada momento da sua evolução, abranger mais e ter mais condições de aprofundar, porque não adianta só abranger. Não adianta você querer conversar sobre todos os assuntos ao mesmo tempo. Mas você pode começar a se preparar para isso. Então você tá estudando? Estuda esse assunto. Mas não fica só nesse assunto, não. Estuda esse outro assunto aqui também. Vem para cá nesse aqui também. Pegou lá? Agora, o importante é você selecionar que tipo de assunto que você está estudando. Porque muitas vezes nós somos induzidos a ficar inchado culturalmente para se dar bem na sociedade. Nossa, fulano é inteligente, né? Ele fala de política, de futebol, de basquete, de Fórmula 1, de zoologia, de biologia, de matemática. Mas você vai ver, fala tudo num nível muito superficial. Ou seja, tem sabedoria? Não. Cultura de almanaque? Essa é nova. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, que isso foi uma sugestão que me ocorreu hoje. E eu fiquei assim, eu fiquei extremamente sensibilizado. Que o Einstein desenvolveu a teoria da relatividade. E o Evangelho propõe para nós que nós desenvolvamos a teoria do trabalho relativo. Relatividade é a teoria dele. E nós entendermos a importância da atividade relativa, do trabalho relativo. O que eu quero dizer com isso? À medida em que nós vamos tomando consciência da nossa responsabilidade, do que nós temos que fazer, para que a gente possa investir com propriedade nesse projeto, o grande lance é se ajustar para fazer cada coisa no seu devido momento. Para não querer trocar os pés pelas mãos. Operar sempre procurando a melhor parte, a parte mais sutil que o Evangelho propõe para nós. Então, Soni, nós separamos aqui com a Dora uma passagem que ela fala um pouquinho dessa ideia que a gente quer passar. Que é o capítulo 21 de Mateus, intitulado A Entrada Triunfal de Jesus. Por isso que nós colocamos esse versículo 10º no quadro. E eu vou ler a passagem, rapidinho. O texto diz assim: E quando se aproximaram de Jerusalém, a cidade santa, e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho,
e sobre eles puseram os seus vestidos. E fizeram-nos assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é esse? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Por que essa passagem? Nós não estávamos falando da onda mental? Nós não estávamos falando da responsabilidade da nossa produção psíquica? Com o que nós produzirmos, seremos alimentados. Se produzirmos a boa semente, nós iremos favorecer para que haja uma alimentação qualificada. Semear o bem é efetivamente garantir o bem para si mesmo. Então, quando eu estou falando edificando, eu estou efetivamente construindo o meu próprio futuro. Eu falei de Einstein. Quantos contemporâneos de Einstein estudem a vida dele? Quantos contemporâneos dele se desviaram e contribuíram com armamentos no período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial? Einstein, naquele período, ficou extremamente consternado. Ele ficou absurdado com aqueles companheiros que tinham uma inteligência privilegiada, que estavam junto com ele à porta de grandes descobertas no sentido de oferecer recursos para a humanidade, e esses corações optaram efetivamente para usar a inteligência para destruir, ao invés de edificar. Então, o tribunal da consciência, o tribunal espiritual, para com ele não tem recurso, não tem advogado, não há jeitinho para driblar o fenômeno que foi construído, realizado por cada um de nós, as ações, as atitudes. Você não consegue driblar. Você não consegue mentir para você mesmo. E o tribunal que eu estou me referindo é o tribunal da consciência. Então nós estamos aqui diante de uma pergunta tão qualificada, que eu tenho certeza que é uma pergunta que não é só sua, é a pergunta de todos nós. Diante da vontade que está tímida, da vontade que está doente. Gente, essa passagem que eu li aqui, da entrada triunfal de Jesus, ela traz um símbolo de muita profundidade. Por quê? Jesus é a nossa referência. E antes dele entrar em Jerusalém, que é a cidade santa, observe, ele construiu toda uma base. Ele nasceu numa carpintaria, numa estrebaria. Filho do carpinteiro José, pessoa simples. Ele cresceu em meio a pessoas simples, sem recurso. Ele cresceu, aprendeu o ofício do seu pai. Observe, um carpinteiro. O carpinteiro vai trabalhar com a madeira bruta para fazer dela uma peça artística. Ele vai usar ferramentas, ele vai agir com inteligência.
todo o trabalho que nós estamos realizando dentro da nossa intimidade. E observem, a fundamentação da trajetória de Jesus, ele não precisava do pai e da mãe, porque ele é o espírito mais evoluído que se concebe nesse planeta. Mas ele seguiu toda uma trajetória que representa a trajetória de cada um de nós, a definir que o lar é o centro essencial da evolução de todos nós. Eu comecei a falar sobre a vaidade que substituiu a virtude da humildade, e o investimento da espiritualidade nesse momento é semear a luz para que todos os homens, em todos os setores da sociedade, despertem para a realidade espiritual. Se fala-se em sustentabilidade, em organização, em saúde, em progresso em todos os setores, nós precisamos de entender que são facetas. Cada assunto desse é uma faceta. Mas se não houver uma base de sustentação, que é o Evangelho, nenhum projeto desse mundo vai à frente. Eu estou expressando o pensamento de Emmanuel. Se vocês não concordam, discutam com ele. Eu marco uma audiência para vocês. Embora tem uns que estão querendo que ele reencarnou, tem outros que fazem uma confusão aí, mas são aqueles que gostam de perder tempo. Nós trabalhamos aqui com essência moral. O Emmanuel diz que sem evangelho, nenhum projeto da economia, da tecnologia, dos planos sociais, educativos, irão para frente, sem a base do evangelho. Mas, Casalberto, vai ter que pôr todo mundo religioso? O evangelho é a vivência da essência da lei que está impulsionando todos os seres. Só que como nós temos dificuldade, somos ainda frágeis, nós não podemos abrir mão da base da sociedade que se chama família. E todos os lares que estão esfacelados se esfacelaram por não observância do código sagrado que rege os destinos dos indivíduos, dos grupos. Códigos que nós assumimos antes de reencarnar, mas que chegamos aqui, em nome dos prazeres, a serpente encontra brechas para entrar e ela é sagaz. Nesse sentido, tá? Porque eu gosto da serpente como o aspecto da prudência, porque ela só ataca quando é ameaçada. Mas nesse sentido que nós estamos trabalhando aqui, é a serpente no sentido a representar as influências de baixa frequência. E quando o médium entra em sintonia, vocês já viram aqueles filmes que mostram uma serpente, como ela vai atacar, que o indivíduo fica olhando nos olhos dela e ela hipnotiza até ela dar o bote? É a mediunidade. Aí é o símbolo da mediunidade. Porque quando o indivíduo fecha o circuito com aquela onda mental e ele dá guarida, ele fica fascinado. No dizer de Allan Kardec, é a pior obsessão. Eu não me preocupo com um nego obsediado que está rolando pelo chão afora, não. Subjugado. Nós temos que estar atentos com aquele que está a caminho da fascinação, porque é a pior. Porque o fascinado está na sociedade e tem muita gente aplaudindo ele. E ele está num circuito fechado de uma obsessão profunda, trevosa. E a gente tem isso em vários setores da sociedade, só que pelo fator que o povo desconhece, não percebe-se. Eu vejo isso com muita clareza. Líderes que têm seguidores aos milhões. Aí você vê a expressão do indivíduo, você vê um treslocado. E muitas vezes vestido até com toga de sacerdote, fazendo palestra espírita, guru, líder religioso para lá. Vou nem falar do outro segmento que está todo mundo já cansado de saber do que eu quero dizer. Da política sorrateira
inteira desse mundo mesquinho, que a vaidade sobrepujou as virtudes dos céus. Aonde não tem simplicidade, aonde não se preocupa com os planos organizacionais que promovam virtudes, tem brecha para atuação das faixas inferiores do mundo espiritual que está se reabastecendo na alimentação que dimana do pensamento de uma mente em desalinho. Pegou lá? Espírito alimenta de pensamento, sabia? Espíritos alimentam de energia com seus pares. Dependendo da obsessão, o indivíduo pode ser levado até a desencarnação. Ele está na cama lá, ele está dentro de um processo fechado. Ele vai minguando, como se fosse uma planta que vai perdendo energia, até ele desencarnar. Isso eu estou colocando dentro de um plano obsessivo, porque nós podemos nos fragilizar organicamente e desencarnar e não ter obsessão nenhuma. Pegaram lá? Estou abrindo aqui para não ter interpretação equivocada. Mas observem qual é a consequência de uma vida em que o indivíduo só pensou nele. Intolerância, fanatismo, desvios, corrupção. O final de vida é triste, solitário, amargurado, arrependido, sombra. E quando eu falei abandono, porque se passou uma vida inteira aplaudido, foi aplaudido pela concupiscência. E aplaudido pela falácia é um aplauso de curto prazo. É diferente de uma alma que deu a vida pela vida e quando desencarna deixa a multidão se despedindo, agradecida pelos seus feitos. Porque quem é solidário jamais fica solitário. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém conta para nós um pouco do que é o endereçamento da nossa onda mental na direção do bem. Jerusalém é o símbolo máximo para os judeus, é a casa da noção superior nossa, é o futuro. Para muitos tem que construir templo, mas a ideia aqui é do templo íntimo. Então o pensamento dele era para lá. Quem dera pudesse interpretar todos esses versículos. Mas ele entra em Jerusalém como? Para cumprir as escrituras da profecia de Isaías. O cordeiro entrará na cidade santa montado num asno, num animal a representar uma diferença contundente dos grandes generais que são vitoriosos no mundo sobre os alazões, sobre os cavalos de raça. Ele tinha que entrar montado numa jumenta. Jumenta com um jumentinho, um filhote, até para dar a ideia do escalonamento, da família, do vínculo, da simplicidade, da necessidade. Nós não precisamos de instrumentos tão sofisticados para falar do espírito. Você pode comprar o carro, se você tiver condição, da última geração. Mas o carro da última geração não vai te levar para as regiões superiores. Você pode estar num carro de última geração, mas se postando como alguém que está montado numa jumenta. Pegou? Então não é o mundo lá de fora. É como nós nos movimentamos no espaço e no tempo, vinculados ou não com os princípios espirituais. Ai, Jesus, só o Senhor mesmo. Ele entra em Jerusalém. Olha que interessante, vou chamar sua atenção. Ele manda que os discípulos fossem buscar a jumenta que estava amarrada. Porque não é ele que vai buscar a jumenta. O mestre não vai. Porque se ele for, ele vai tirar a oportunidade de alguém lá desamarrar a jumenta. Vocês já viram como que nós postamos na vida?
A vida está dizendo assim, vai lá, desamarra a jumenta, traz aqui. Não vou, não. Começou a trabalhar na casa espírita, no início, nossa, para conversar. Ele comove a multidão inteira. Gente, que santo é esse que chegou na FEAC? 3 meses depois já está rangendo os dentes quando fala para fazer alguma coisa, né? Não tem isso, Anê? Você já tem muita janela também. Eu só fico falando, só eu que tenho janela, vocês também têm. Somos nós. Hoje é seu dia de dormir com ela no hospital. Não, hoje é meu irmão. Aí fica aqui a briga. Pegaram lá? Gente, todo convite é oportunidade para trabalhar, aprender, colocar em prática. Eles vão, os discípulos, olha que beleza, eles buscam um animal e colocam seus vestidos por sobre o animal para que o mestre sentasse, num ato de reverência. E eles colocaram os vestidos deles, ou seja, deram do que eles tinham. O óbolo da viúva. Um dia eu vou contar para vocês a história da FIAC. Isso aqui surgiu por uma dádiva de uma viúva que deu o que ela tinha. Por isso é que esse projeto aqui nasceu sobre as bases soberanas do alto, não por interesse de homens. Um dia vocês procuram conhecer a história dessa casa, que tinha que ter sido fundada aqui em Minas, nas montanhas de Minas. Porque nós temos que dar o brado para esse país, como foi feito há 200 anos atrás. Nós precisamos de aprender com o Evangelho a gritar pela liberdade, pela igualdade, pela fraternidade. Mas não com revoluções sanguinárias, revoluções transitórias, mentirosas, em que muitos se aproveitam para se promoverem. A revolução que a espiritualidade propõe para nós, a revolução da entrada nossa dentro da nossa própria Jerusalém e poder dividir as experiências com aqueles que ainda não sabem que existe a Jerusalém. Conhecem Jesus, mas ainda não seguem. Como estes que estavam dentro de Jerusalém quando Jesus adentrou. Quem é este? Quem é este? Aquela outra multidão que acompanhava ele, vocês prestaram atenção no texto? Tinha uma multidão antes da jumenta, dos discípulos, e tinha uma outra multidão que ia à frente. A definir um escalonamento, uma gradação, uma hierarquia, uma diversidade. A definir que o evangelho não é para um grupo fechado. O evangelho é para todos. Vinde a mim todos vós. Todos. E ele entra. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E a multidão lá na frente acaba reconhecendo que este realmente é Jesus. É a onda mental? É o corpo espiritual? É a materialização? Isso se dá pelo exemplo. É o exemplo, meu amigo, é que arrasta. E por isso que nós estamos aqui, arrastados pelo exemplo daquele que é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe. Que a paz se faça dentro das nossas vidas, dentro dos nossos lares. Não queiram transformar aquele que está do seu lado. Mas você pode se transformar e se fazer um verdadeiro companheiro, uma verdadeira amiga, na condição de filha, de pai, de esposo, de cônjuge. Leva essa mensagem de esperança, leva essa mensagem de alegria, de conforto, porque foi tudo que nós recebemos aqui nessa noite hoje. A expectativa dos Espíritos não foi de nos convencer absolutamente a nada. Os Espíritos nos receberam aqui hoje para nos abraçar, para poder estar conosco
mais um pouquinho. Porque para eles, o tempo e o espaço são qualificados pelas expressões luz, que só o amor garante com eficiência, com autoridade, sem exigência, sem gritos, sem presunções. O amor objetiva acolher, para que haja uma resposta de agradecimento. E o agradecimento mais virtuoso, transcendente que existe, é de retribuir. Retribuamos o bem, para que o bem nos faça voltar a sorrir, nos faça novamente nos fortalecer, nos conscientizar de que a vida é extraordinariamente bela, pródiga de oportunidades, de redenção. Tenhamos todos a paz de Jesus, o nosso amorável Senhor e amigo, que jamais nos abandona, que atende às súplicas e sempre vai repetir dizendo: ide, porfiai pela porta da vida, a porta da esperança, sabedores de que essa porta é estreita. É necessário abrir a mão, sacrificar. Agora, fugir dos aplausos temerosos, falaciosos do hoje, certos de que após o Calvário, a crucificação pessoal, o prêmio é a ressurreição gloriosa diante do sol da imortalidade da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos todos, meus queridos filhos e amigos, muita paz. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine, hoje, agora e sempre. Que assim seja.